Graças e paz, meus irmãos. Missões é uma ação da igreja que realmente mexe muito comigo, né? De hoje. Eu me converti na Igreja Batista Nova Canaã, uma igreja missionária. Estava conversando com uma pessoa, foi até o Ciro, a gente estava conversando, e um dos amigos deles que tem trabalhado na Jocum é de lá, foi oriundo de lá também, um líder. Eles disseram que eles já plantaram em torno de 15 igrejas. Igreja Batista Nova Canaã. 15. O pastor sabe muito bem. E eu tive o privilégio de, ainda adolescente, uma vez eu estava contando para não sei se foi para minhas filhas, que era assim, ia para a IBD, e na época o culto terminava, era meio-dia, né, pastor? Meio-dia. Ia para a IBD, depois tinha um culto, terminava meio-dia, corria para casa, tomava um banho, almoçava, porque 2h30, 14h30, tinha que estar na porta da igreja, junto com alguns outros irmãos, para ir, a gente atravessava, saía do Anil para o bairro do Santa Cruz, andando, para evangelizar o bairro do Santa Cruz, para iniciar um trabalho de plantação de igreja. A PIB de Santa Cruz é filha da Igreja Batista Nova Canaã. E isso era todo domingo, ou chuva ou sol. Mas o grupo de embaixadores do rei, onde eu fazia parte, com mensageiras do rei, com jovens, com adolescentes, com homens, com mulheres, saía aquele grupão nas ruas do Anil, direção ao bairro de Santa Cruz. Eu experimentei isso na minha vida. Foi uma coisa assim sensacional. Então, por isso que eu digo que missões está na minha vida desde criança. Daí teve alguns erros no percurso, né, da vida cristã, que eu não preciso comentar. Mas em 2010, quando eu fui ao seminário, o Senhor também me deu a experiência de estar participando da Transmaranhão, 2010. Ali em Amapá do Maranhão foi um desafio assim incrível na minha vida, onde enfrentamos de tudo que você possa imaginar. E hoje existe a PIB de Amapá do Maranhão, foi fruto da Transmaranhão. E hoje que é a igreja, que é a mãe daquele local, é a Igreja Batista Memorial do rapaz que pregou lá na igreja do Rubens, do Marcelo. Eles são os pais, são a igreja mãe da igreja da PIB de Amapá do Maranhão. Quem conhece Amapá do Maranhão é um local bem aqui pertinho, né? Em torno de quase 12 horas de viagem lá para Amapá do Maranhão. Então, isso daí foi tantas outras experiências. Mas como o tempo está um pouco avançado, nós gostaríamos que a gente vamos refletir um pouco sobre a divisa da nossa campanha, que é Atos capítulo 4, versículo 12. E nós já lemos esse texto, que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu em nenhum outro nome há dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu creio nisso, que não há outro nome debaixo desse céu que salva o homem, se não for o nome de Cristo Jesus. Aí eu pergunto para os irmãos o seguinte: qual é a nossa esperança? Em que esperança que você tem? Nós estamos vivendo um momento no Brasil onde há vários tipos de... A população fica se questionando: há esperança ainda para esse país? Há solução para esse país? O que será desse país daqui a alguns anos? O secularismo diz que a esperança é a última que morre. Mas o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 5, a parte B do versículo 4, versículo 5, ele diz que a experiência produz esperança. E a esperança não nos deixa decepcionados. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. É por isso que para nós cristãos a esperança vive. A esperança vive e ela voltará, que é Jesus Cristo, amém? E nós cremos nisso, que a esperança vive. Para nós a gente não tem esse negócio que a esperança é a última que morre, jamais. Um dia morreu, mas ressuscitou, e ele voltará, porque o Espírito Santo que habita em nós nos dá essa certeza, e nós cremos nisso. Mas nós vamos parar um pouco para refletir sobre esse texto de Atos, bem rápido. Atos capítulo 4, versículo 12, nós podemos, se a gente for ler esse texto, essa sessão, se inicia no capítulo 3, a partir do versículo 11, e termina até no versículo 22 do capítulo 4. Essa seção desse texto, esse texto onde Lucas escreve, que está falando sobre isso aqui,
que Pedro está falando sobre isso, está lá desde o capítulo 3, desde o partir do versículo 11 do capítulo 3, que Pedro começa a pregar, e depois há uma grande perseguição na igreja. Aos dois apóstolos começa a ter uma grande perseguição, eles são presos, né, são trancafiados, eles começam ali passar por uma situação que nenhum de nós gostaríamos de passar. E quem sabe o que a gente está vivendo no nosso país, quem sabe um dia a gente pode até passar por isso. Nossos irmãos no Afeganistão, infelizmente, estão passando por isso, e outras igrejas no Oriente Médio. Mas a gente não vai distante, não. Pastor Jorge Linhares, um tempo desse, passou por uma situação indigesta, por ter colocado diante do seu púlpito, ter falado aquelas palavras que menino é menino, menina é menina, homem é homem, mulher é mulher. E está sendo gravado, quem sabe amanhã sou eu. Mas nós estamos vivendo isso. O irmão Pedro trouxe uma situação que a questão da explicação, da apresentação de uma Bíblia, o Instagram derrubou a página porque estava apresentando. Isso é perseguição. Só que a perseguição que os apóstolos estavam vivendo ali era diferente, porque eles estavam anunciando Cristo. Meus irmãos, a igreja primitiva ela não tinha vantagens que alguns ministérios de hoje em dia têm. Não tinha vantagens. Não tinha recursos providos de doadores, não tinha pastores que possuíam credenciais em instituições acadêmicas, não. A maioria dos seus ministros, eram pessoas que passaram por tempo na cadeia, dificilmente se tornariam membro de qualquer outra igreja no tempo de hoje. E o seu líder das igrejas, e acontece que a igreja vivia numa situação que estava de expansão. Vamos começar a observar o seguinte, a partir do capítulo 2. Nós devemos entender que a salvação pertence ao Senhor. E nós vamos entender o seguinte, a partir do capítulo 1 de Atos, nós vamos ver um comissionamento. Atos 1, versículo 8. É um texto que todos nós conhecemos. Qual é o texto? Mas recebereis o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém e Samaria. Ali há um comissionamento aos apóstolos. Vocês vão receber ali, Jesus Cristo disse para antes da ascensão, vocês vão receber o poder a descer sobre vós, o Espírito Santo a descer sobre vós, e no capítulo 2 nós vamos ver esse ato acontecendo. E a partir dali os apóstolos eles ficam pegando fogo, eles começam a anunciar o Evangelho para todos os cantos e pregar o Evangelho. E nós recebemos também esse poder. Nós também temos essa responsabilidade de anunciar. A irmã Deise acabou de falar aqui sobre a questão do testemunhar. E testemunhar, e esse texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, ele faz conferência à grande comissão e também em Marcos, capítulo 16, 15. Que está tudo dentro do entendimento de um anúncio da responsabilidade da grande comissão, que nós temos que anunciar o Evangelho. E nós temos essa responsabilidade. E ser testemunha é isso, é anunciar o Evangelho. Ser testemunha é proclamar as boas novas. E o que nós estamos fazendo com o poder que nós temos, que é o Espírito Santo? Aonde é que nós temos proclamado o Evangelho? Depois do comissionamento, nós vamos ver a prática desse comissionamento, capítulo 2. Nós vamos ver, a partir do capítulo 2, o discurso de Pedro. E Pedro, o capítulo 2 e o capítulo 3, é a prática desse comissionamento. Depois de ser questionado de tudo aquilo que tinha acontecido, a descida do Espírito Santo, Pedro pega a palavra e começa a discursar o que ele estava acontecendo. A partir do versículo 14 do capítulo 2, diz que então Pedro se levantou junto com os 11, erguendo uma voz, e dirigiu-se a multidões, nesses termos: homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto, e preste atenção no que eu vou dizer. E aí ele começa a discorrer tudo aquilo que ele estava falando. Ele prega para aquelas pessoas, ele está falando aquilo que estava acontecendo. E lá no final do capítulo 2, nós vamos ver o acontecimento. O que aconteceu da pregação de Pedro. Lá no versículo 40, nós vamos ver que, com muitas outras palavras, deu testemunho e os exortava dizendo: salve dessa geração perversa. E no versículo 41 diz: então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas.
Então eles estavam exercendo, estavam colocando em prática aquilo que aconteceu na vida deles. E nós vamos ver a partir do versículo 42 de Atos, a igreja começou a se mover, começou a crescer. E nós temos esse texto na cabeça, que eles começaram a viver na doutrina dos apóstolos, eles tinham necessidade, o desejo de estar juntos, o desejo de aprender, de comungar, de proclamar o evangelho. Então a igreja estava se movimentando, estava crescendo ali. E lá no capítulo 3, vai acontecer um episódio que vai estar colocando em choque aquilo que eles estavam fazendo. Pedro e João estavam se dirigindo, capítulo 3, versículo 1, ao templo de oração de 3 horas, das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente o colocavam à porta do templo Formosa para pedir esmola ao que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhem para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Aconteceu um milagre ali. E por conta daquele milagre, eles foram perseguidos. E por conta daqueles milagres, eles foram presos. A partir do capítulo 4, nós vamos ver a perseguição e a prisão, a partir do versículo 1 ao versículo 4, quando chega a dizer: então, enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, capitão do templo, os saduceus, sentido porque os apóstolos estavam ensinando o povo, anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos, prenderam Pedro e João e o recolheram para o cárcere até o dia seguinte. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Quantos se converteram lá em Atos? Quase 3.000. E quantos se converteram aqui com a pregação? Quase 5.000. Quantos estavam lá quando desceu o Espírito Santo? Se eu não me engano, era em torno de quase 120 pessoas. Os apóstolos, quase 120 pessoas. A igreja começou a se expandir. E eles foram presos. Mas atentem lá para o versículo 10 do capítulo 4. Versículo 10 do capítulo 4, nós vamos ver que o nome de Jesus é anunciado aqui. O que diz lá no versículo 10? O versículo 10 diz o seguinte: sabiam os... Desde o versículo 9, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, saibam os senhores que todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curando na presença de vocês. O nome de Jesus está sendo proclamado ali. E Pedro continua, e ele vai fazer uma referência ao que um dia Jesus Cristo disse sobre ele. No versículo 11, ele vai falar que esse nome e essa pessoa é a pedra angular. No versículo 11 desse texto. Ele diz: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. A pedra angular, a edificação da igreja, Mateus capítulo 16, versículo 18. Essa pedra que quem nela crê não será confundida. Lá em Isaías capítulo 28, versículo 16. Essa pedra que é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e do profeta, lá em Efésios capítulo 2, versículo 20. Essa pedra, que é a pedra que sustenta as nossas vidas, a vida da igreja, essa pedra é que traz a salvação aos perdidos. Versículo 12, Pedro chega e profere. Ele diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro. Não há. Você não encontrará em nenhum outro a salvação. Você não vai conseguir encontrar em nenhum outro uma saída. Só existe um. Ele chega, nenhum outro, porque não existe debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos. Não há salvação. E Pedro
prosseguiu explicando que Jesus não é apenas a pedra, mas também ele é o Salvador. O apóstolo viu na cura do mendigo um retrato da cura espiritual que dá a salvação. A expressão que ele chega e diz, foi curado, lá no versículo 9, é uma tradução do mesmo termo grego trazido aqui no versículo 12. Pois a salvação implica a plenitude espiritual. Jesus Cristo é o médico dos médicos, o único que pode curar o grande mal da humanidade, a doença chamada pecado. Meus irmãos, e a nós é dada essa responsabilidade de anunciar o Evangelho. Como nós vimos aqui alguns povos, até a irmã Deise colocou alguns povos. Aqui na apoteose só toca em 3, mas nós temos vários outros povos espalhados no Brasil, enquanto eu e você não conseguem ir até eles, mas existem homens e mulheres se disponibilizando, sendo alcançados por Cristo, vocacionados para ir até eles. E como é que essas pessoas vão até eles? Através de mim e de você. Uma vez a irmã Deise falou uma coisa aqui interessante. Eu não consigo ir pregar o Evangelho pessoalmente, mas a minha oração vai, né, irmã? A minha oração vai. Por que eu estou falando isso? Meus irmãos, a igreja naquele tempo estava passando por uma grande perseguição, mas uma coisa interessante é aquilo que sempre é frisado aqui. A igreja passava por isso porque a igreja orava. Lá no versículo, a partir do capítulo 3, nós vamos ver uma igreja que ora. Pedro e João, eles foram ao templo para orar. A oração das 3 horas. Eles estavam orando. Alguém um dia perguntou para Spurgeon, para ele se explicar o segredo do seu ministério extraordinário. Ele simplesmente respondeu, o meu povo ora por mim. Uma vez perguntaram para Billy Graham, como é que ele, nas grandes cruzadas, milhares e milhares de pessoas se convertiu. Uma vez uma pessoa indagou, ele chegou e perguntou, ele disse assim, vem aqui. Entrou numa antessala e tinha vários homens e mulheres que estavam de joelho orando enquanto ele pregava. Agostinho disse o seguinte, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. A oração não é apenas uma fuga das responsabilidades, é a nossa resposta à capacidade de Deus. A verdadeira oração dá energia para servir e para lutar. Devemos fazer isso. Nós temos uma campanha de 1 mês aqui, mas a gente tem conversado, eu já conversei com um pastor em relação ao alvo. É um desafio nosso. Nós estamos passando por uma situação complexa, mas é um desafio nosso. Ontem eu estava assistindo o culto de abertura da campanha nacional. E lá na PIB de Brás estava a carreta missionária, que os batistas brasileiros cooperaram para que missões nacionais comprassem uma carreta missionária. Uma vez foi questionado, para que essa carreta? Para que essa carreta vai ser destinada ao povo nordestino. Essa carreta ela vem equipada com tudo. Ela parte para oftalmologia, para dentista, para médico, para tudo. E toda essa carreta tem um palco que ela se expande para cultos. Aonde nós não podemos ir, missionários vão estar presentes nessas carretas, praticamente morando nessas carretas, na carreta para levar o Evangelho, apoiando o trabalho de plantação de igreja no sertão. E ontem eu fiquei muito emocionado quando o pastor Fernando Brandão disse o seguinte, esse ano nós conseguimos comprar uma carreta. No próximo ano, de acordo com a oferta dos batistas brasileiros, nós vamos querer que cada parte do Brasil, a cada parte, seja no norte, sul, sudeste, nordeste, centro-oeste, tenha uma carreta dos batistas brasileiros. Está em nossas mãos. Ou seja, está em nossos bolsos. Você recebeu aqui na dramatização da evangelização das mulheres dos anos 60, 70, quando os batistas saíram para evangelizar, você recebeu esse folheto aí que, quem sabe, você já pegou, já até guardou. Mas eu gostaria de te dizer o seguinte, aqui está um folhetinho que você pode preencher e contribuir com um PAN. Mas eu gostaria de te desafiar,
Não faça PAN ainda não. Faça o PIM. Programa de Intercessão Missionária. Comece orando. E Deus vai mover no teu coração para você começar contribuindo. Comece orando. Você pode preencher à noite, eu estou para receber, depois você pode me entregar, você pode preencher assim, pastor, eu quero entrar nesse plano de intercessão. Você pode preencher e me dar esse folhetinho que eu vou enviar para missões nacionais. E você vai começar a entrar no programa de adoção por oração para um missionário ou por qualquer tipo de... Nós vamos ver a partir do próximo domingo, nós vamos ter aqui um missionário falando sobre plantação de igreja, no outro falando sobre a evangelização de crianças e outro falando também sobre educação através do PEP. Quem sabe um desses projetos mexa no teu coração e você pode estar também cooperando. Meu irmão, nós somos a igreja. E nós devemos fazer como esses apóstolos que não ficaram cansados, mas eles anunciaram o evangelho. Tem muita coisa para fazer. Nós estamos numa campanha de oração até o dia 7, né, irmã Deise? E eu quero pedir para você o seguinte, dia 7, por favor, dia 7 de setembro, se eu não me engano é terça-feira, quarta-feira, terça-feira, dia 7 de setembro, eu quero te desafiar. Meio-dia, pare o que você está fazendo. Meio-dia você se ajoelhe e ore por esse Brasil, mas eu tenho mais um desafio para fazer para você. E foi colocado ontem. Vocês estão vendo essa marca da campanha? Dia 6 eu vou colocar no grupo da igreja e distribuir para a igreja. Dia 7 de setembro, nesse mesmo horário, os batistas brasileiros, todos os batistas, vão estar mudando a sua imagem, a sua imagem de status, seja no WhatsApp, Instagram, Facebook, o que você tiver de rede social, e você vai estar colocando esta imagem. Nós vamos impactar o Brasil com essa imagem. Você recebeu aí um adesivo. Se for possível, coloque no seu carro. Nós vamos estar espalhando essa imagem por todo o Brasil. Em 1965 eu não pude participar, eu não era nem nascido. Não era nem nascido. Mas meu pai e minha mãe participaram. E disse que como os batistas saíram nas ruas evangelizando. Nós temos essa oportunidade em 2021. O barquinho, nós vimos lá a arte, né? Mas nós temos uma arte, nós vamos estar invadindo o Brasil, proclamando o Evangelho. Em outubro nós vamos ter uma grande campanha de evangelização, a partir do dia 10 de outubro. A nossa igreja já tem para investir, não a igreja de fato, mas alguns irmãos. Nós já temos em torno de 1.200 evangelhos de João já certos que nós vamos estar entregando, evangelizando a vila, evangelizando lá o projeto, nesse mesmo dia, aqui o Calhau, Quintas do Calhau, nós vamos entregar em cada casa um evangelho de João. E eu te desafio a esse dia. Nós tínhamos até uma camisa para estar atrás, na verdade a gente tinha a camisa da campanha, mas por conta da situação que o Brasil está vivendo, a transportadora atrasou, mas no próximo domingo nós temos algumas camisas para vender. Nós queremos que nesse dia nós possamos estar saindo às ruas e proclamando o Evangelho. Nós não queremos mais ser a igreja que é do lado da Sal e Brasa. Nós queremos ser a igreja Batista do Calhau, dizer, é aquela igreja lá, é aquela igreja. Sermos conhecidos e relevantes anunciando o Evangelho. Os apóstolos, eles foram conhecidos e relevantes porque eles anunciavam o Evangelho. Mas gostaria de encerrar a minha reflexão dessa manhã, lá no versículo, no final do capítulo, no final dessa sessão, a partir do versículo 18, disseram o seguinte: chamaram-os e ordenaram-lhes de que modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos de deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo,
porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem que tinha sido operado nesse milagre de cura tinha mais de que 40 anos de idade. Ou seja, o homem que pode ter nascido lá naquela situação, Deus não apenas o curou, mas Deus trouxe a salvação. E como disse Pedro e João, não vamos nos calar de falar desse nome. Essa é a mensagem. Não cale. A sociedade e a situação que o Brasil está chegando é para nos calar, mas nós não vamos deixar de falar e anunciar o nome de Jesus. Amém?